Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora de cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos conversar, não sei se vocês já ouviram falar, sobre os R's, né? Os R's normalmente relacionados à reciclagem, reaproveitamento, reutilização. Mas você sabia que existem muito mais R's agora, depois da pandemia? É verdade. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses diversos R's, que é uma temática muito relacionada com a logística reversa, mas também voltada para a sustentabilidade, que está aí no nosso dia a dia, nos mais diversos negócios e empresas e até na nossa vida pessoal. Para conversar sobre isso aqui comigo, eu estou com a professora Cristiane Ripka. Professora Cris, muito obrigada de estar aqui comigo, mais uma vez, dividindo aqui, né, o programa Negócios e Tendências. Eu gosto muito quando você está presente junto aqui. Imagina, Carol, sou eu que agradeço. Lá no WhatsApp eu já agradeci pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma oportunidade e um prazer participar do Negócios e Tendências, conversar sobre esses assuntos relevantes que a gente gosta e que faz parte da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina do dia a dia. E é quando você sugeriu, propôs esse tema, né? Em relação aos R's da logística, aí já me veio à cabeça, né? Os alunos devem estar pensando, meu Deus, o pessoal de qualidade já tem os S's, agora me vem mais esses R's, o que é isso letras, agora? Né? Os P's de marketing, né? É isso, e os R's vieram para ficar assim como os 5 S's, né, professora? E que foi essa família dos 5 foi aumentando também à medida que o mundo, que as organizações foram globalizando e evoluindo, e assim acontece também com os R's, que é um assunto bem bacana, bem legal, que não é muito falado, então eu acredito que todo mundo vai gostar dessa abordagem de hoje. Então assim, pessoal, para você aí que está nos assistindo e ficou curioso, hoje a gente vai usar uma abordagem um pouquinho diferente lá do início do programa Negócios de Tendências. Quem nos acompanha há mais tempo vai lembrar que a gente sempre elencava um artigo científico para falar sobre o assunto. E a gente está com um artigo científico para nos ajudar nessa temática que é muito bacana. O nome do artigo é Os R's pós-pandemia, Princípios para a Sustentabilidade e Cidadania. Ele foi escrito pelas professoras Lia Antiqueira e Elizabeth Secchini. Então, a gente vai deixar no chat disponível o link, se você quiser acessar, quiser ler o artigo completo. Ele é um artigo curtinho, é científico, mas é curtinho, é fácil de ler. E aí ele vai aprofundar um pouquinho mais o que a gente vai estar tratando aqui hoje, né? E esses R's, primeiro, eles começam com aqueles 3 clássicos, né, Cris? Eu acho que a gente poderia falar do reutilizar, reciclar e reduzir. Vamos começar do começo, né? Então, o primeiro mais comum, que é o reciclar. Muitas cidades aqui no Brasil têm enfrentado esse desafio, né, de praticar o processo de reciclagem nas suas cidades, mesmo tendo a legislação, né, o Programa Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, que incentiva isso. A gente não vê muito na prática acontecendo nas cidades essa reciclagem. Mas o que seria o reciclar? Tem um papel do cidadão envolvido aí também, né? É exatamente isso, Carol. Quando você falava em que as cidades têm buscado muito fazer essa questão da reciclagem, o que se torna difícil muitas vezes, além desse primeiro passo que é da prefeitura, que é do Estado, é ter essa parceria das empresas e das pessoas, porque a gente tem que fazer essa participação na reciclagem, ela não acontece só nas nossas casas, a gente tem que trazer isso para as organizações também. A Uninter, por exemplo, está com uma campanha bem forte baseada nisso, né? Nos copos, troquem os seus copos de plástico para tomar café pelas suas canecas, troquem os copos plásticos pelas garrafinhas d'água. Quem não tem uma squeeze? Quem nunca ganhou uma squeeze, né? Da empresa que trabalha, do curso, enfim. Então, essa questão da reciclagem, ela está tanto na casa das pessoas quanto nas organizações. E ela só acontece, independente do programa que a cidade tenha, que o governo tenha, se as pessoas se dedicarem, se as pessoas levarem aquilo ali a sério. E às vezes a gente, por um lado, nós ficamos pensando, nossa, mas já é um assunto tão debatido, a gente fala tanto tempo sobre reciclagem, só que se nós formos ver, ele ainda é um assunto recente, ainda é uma coisa que nem todas as pessoas se conscientizaram da importância, assim como nem todo mundo
trouxe para a educação dos seus filhos, nem todas as escolas trouxeram para a organização dos seus alunos. E, por exemplo, uma disciplina que sempre é falado que deveria ter na grade escolar das crianças é a questão da administração financeira. Eu acredito que essa questão da administração ambiental, dessa importância, dessa conscientização, também deveria fazer parte dessa grade, né? Obrigatória, né? Exatamente, obrigatória das crianças, para que venha a ter essa consciência desde pequenininho, né? E às vezes a gente vê que em muitos casos é a criança que acaba trazendo isso para os pais. Né? O pai faz alguma coisa. Isso. O pai faz alguma coisa que não. Papai, mas você não pode jogar esse lixo nesse lugar. Ou então, na minha escola tem uma lixeira para tal coisa aqui nós também deveríamos ter, ou no condomínio. Então, às vezes, até a criança ajuda nessa reeducação ambiental, né? De trazer a reciclagem para o dia a dia. E o papel do cidadão é muito importante, né? Porque se não separa em casa ou na empresa, dificilmente vai ser separado depois, né? E aí ele vai acabar misturado e não sendo possível fazer o processo de reciclagem de um material, seja do plástico, do vidro, do alumínio. A gente tem alguns números, né? Que no Brasil o alumínio é muito reciclado pelo valor agregado que ele tem. Praticamente quase 100%, acho que gira em torno de 96% das latas de alumínio ou qualquer material de alumínio é reciclado. Em contrapartida, a gente chega lá a 2% do vidro. Mas por quê? Porque é uma diferença também de valor. Paga-se muito mais pelo quilo do alumínio do que pelo quilo do vidro. Exatamente. Então entra essa parte que você comentou, né, do gestor público. Tem que ter uma iniciativa também para que a pessoa queira fazer isso, né? Além de ele entender a importância, ele também, de repente, pesando no bolso, ajuda, né? Um incentivo a mais para que aconteça, né? E você falando agora, eu até lembrei, eu não sei se é da sua época, Carol, ou se tinha no seu bairro. No meu bairro, quando eu era criança, nós trocávamos as garrafas de vidro, enfim, de qualquer vidro, por salgadinho, algodão doce. Lembra que passavam uns carros específicos coletando esse tipo de material, que era o vidro. A época não existe mais. Era lá na nossa época, nós éramos crianças. E olha quanto isso era importante. Porque eu lembro Marca, né? Exatamente, eu lembro que eu, enquanto criança, eu guardava, separava esses vidros. Exatamente. Eu não tinha essa consciência de meio ambiente, da importância, mas eu tinha para mim essa importância de que eu poderia trocar por um salgadinho, por um algodão doce, né? E isso faz até falta hoje na sociedade, porque esses vidros vão para onde? Exatamente. As pessoas descartam como, né? E você falava agora, por exemplo, do que quando a gente fala em reciclagem, o que vem à nossa cabeça automaticamente é o plástico, é o vidro, são o alumínio, o papel, mas nós já falamos aqui, por exemplo, em outras rádios sobre as pilhas, sobre carregador de celular que não se usa mais, qualquer outro eletrônico, um celular, um notebook. Né? Como que eu faço esse descarte? As pessoas ainda têm o hábito de descartar no lixo comum, o que é extremamente errado e poluente, né? E tudo mais, né? Exatamente. Cris, vamos lá, vamos continuar nos nossos R's. Então, esse seria um R, vamos dizer, conhecido, né? Esse é familiar. Junto com o reduzir, que seria... O próprio nome já diz, a gente tentar reduzir o nosso consumo, né? De tudo. A velha máxima de desembalar menos e descascar mais, né? Exatamente. Que está até relacionada à questão da alimentação. De saúde, né? De saúde, exatamente. Eu preciso mesmo comprar, né? De repente, eu preciso de mais roupa, eu preciso de mais sapato. Ou não, né? Então, tentar reduzir isso, eu acho que é uma... Até tem o minimalismo, né? Tem pessoas que falam, né? Vamos trabalhar com o minimalismo, que é aquele mínimo de coisas necessárias. E a questão também de que se você não recicla, reutilize. É isso que eu ia falar. Né? Daí ele tá juntinho com o reutilizar, né? Exatamente. Que é você, às vezes, dar outro fim para uma coisa. Não precisa utilizar para o mesmo fim, né? De repente, o pote de sorvete, que todo mundo faz a piada. Que é o clássico, virou, né? O pote de feijão. O pote de feijão na geladeira. Mas ele tá tendo uma reutilização muito boa e não tá sendo desperdiçado, né? Eu acho que é muito legal. Vamos partir para aqueles outros R's não tão conhecidos que são citados. Os mais famosos agora. Esses que é o que a gente quer despertar esse interesse, né, em vocês que estão aí nos assistindo, né? Um deles é o repensar. Eu achei tão interessante, né? Isso nos
provocar, claro que aqui é num contexto pós-pandemia. Então, repensar o nosso papel como ser humano, nós como um ser social, interagir, né? Não tanto consumir. Então, eu acho que esse R do repensar é algo também que está totalmente ligado, né, Cris, assim, a todo esse contexto, né, da sustentabilidade, da própria logística reversa. Você falou ali da educação na escola. Então, é o repensar esse nosso papel, né? Exatamente. Essa questão da reeducação, eu acredito que fica para todo mundo. E até quando eu estava lendo o artigo das autoras ali, professora, que elas falavam, como você disse, a escrita delas foi em relação à pandemia. Então, nós adotamos alguns hábitos na pandemia, que essas práticas já existiam para algumas pessoas, mas não eram utilizadas por todas, né? Como, por exemplo, você levar a sua sacola retornável para o supermercado, né? Para você não trazer aquele monte de sacolinhas aquele plásticas. Comportamento, né? Isso, para casa, porque dessa forma ficava mais fácil para nós higienizarmos e tal, e fazermos acomodar esses produtos na nossa casa. E algumas coisas que nós aprendemos com a pandemia, a gente acabou deixando de lado agora que a pandemia deu uma minimizada considerável, né? Porque ela não acabou efetivamente, né? Não, A gente vê que tem alguns casos aí que às vezes acaba voltando. Então, talvez, será que não foi porque nós descuidamos dos nossos hábitos? Então, seriam algumas coisas que nós deveríamos repensar, como o CR mesmo fala, como o exemplo da sacola. Uma outra coisa que eu estava pensando enquanto eu lia, por exemplo, a questão do álcool. É importante lavar as mãos, é extremamente importante. Mas em algumas situações, em alguns momentos, nós não temos esse acesso a lavar as mãos. Exatamente. Então, por que não continuar com o álcool? Né? Continua com o seu vidrinho de álcool na sua bolsa, porque além de higienizar a sua mão, você ainda vai estar economizando água. Ainda tem uma contribuição com essa... amplo, né? Ele abrange por muita questão, essa questão da saúde que nós falávamos no caso de você desembalar menos e descascar mais, e vai além aí para uma questão de se preocupar também com a questão do consumo de água, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Aqui no Brasil, super necessário, né? Ainda não é um problema tão grave aqui no Brasil, em algumas regiões, né? Porque a gente sabe... outras já estão sofrendo, né? Exatamente. Aqui na nossa região a gente teve um problema de muita chuva e tem lugares no país que não chove. Não, e durante a pandemia mesmo teve rodízio, né? Aqui no Paraná tivemos. Foi sério, né? Porque não tinha... que eu lembro, foi a primeira vez que nós tivemos um problema com água na nossa região. Um período tão longo, né? Exatamente. Realmente. Então, esse repensar, eu acho que realmente ele tem que entrar na nossa... Um pouco de tudo, né? Mas repensar a nossa atitude, repensar, né? Eu acho que é muito bacana e repensar até em relação a esses R's, né? Eu acho que dá para pensar sobre isso. Outra coisa, outro R, vejam, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, depois comentem aí no chat se vocês já ouviram falar nesses R's que a gente está trazendo aí, que são um pouquinho diferentes desses tradicionais. E além de ouvir falar, também se pratica, né? Se você já usa, eu já conheço, você já... Isso, já faz parte do meu dia a dia. Exatamente. Já faço isso, né? Do já ambiente repenso, onde você está inserido, exemplo, na sua organização. Eu acho que é legal. O próximo R que elas trazem aqui é o reorganizar. Aqui estava focado um pouquinho em relação ao ensino, né? Então, aquele ensino presencial que passou para a distância, mas a gente pode trazer isso também para várias práticas nossas, né? Reorganizar de maneira geral, seja nosso ambiente de trabalho, seja a nossa casa, né? Eu acho que a nossa rotina ser reorganizada, eu acho que isso pode ser uma prática constante para melhorar a qualidade de vida, né, Cris? Eu acho que esse reorganizar entra nesse sentido. O exemplo aqui é do ensino, né, que migrou, mas a gente pode trazer isso como uma forma, quase um ciclo PDCA, né? Você faz, você planeja, executa, avalia e começa de novo, né? Então, eu acho que a gente pode entrar e se reorganizar. Não sei se você visualiza da mesma maneira. Sim, eu entendi da mesma forma quando eu fazia a leitura ali, que é um momento de, depois da experiência que nós tivemos, que nunca ninguém, né,
imaginou passar por isso, se não é um momento de parar, pensar e reorganizar algumas coisas agora que a vida voltou ao normal, será que né? precisa voltar, né? Exatamente. Como era antes, né? Eu acho que isso é bem importante. Que era isso dos hábitos, por exemplo, que nós falávamos no item anterior também. Será que a gente não pode manter os hábitos bons, as coisas boas, né? Mesmo agora num cenário de normalidade. De normalidade, exatamente. E algumas coisas foram boas, por exemplo, não só na questão prática, assim, de reciclagem ou mesmo do material, mas do convívio com as pessoas, né? Inclusive, verdade. do contato, eles falam dos aparelhos eletrônicos, da importância que isso... Sim, e até, assim, quanta gente aprendeu a usar, né? Às vezes chamadas de vídeo ou, de repente, ligação, né? De uma pessoa para outra, que antes a pessoa não tinha noção de como fazia, né? Exatamente. Porque não precisava. Às vezes ia até a casa da vizinha, conversava e voltava, né? E agora acabou aprendendo novas ferramentas que estavam disponíveis. E até tem um item que eles falam, Carol, agora não sei se está nos próximos R's, não lembro mais, ou se nesse mesmo que fala sobre a questão, inclusive, de poluição. Porque como diminuiu o número de pessoas trafegando pelas ruas de carro, o número de carros, e de indústrias trabalhando a todo vapor, porque diminuíram as linhas, né? Diz que tinha cidades que tinham aquela névoa de poluição que sumiram naquela época, né? Exatamente. Aí fica a questão, será que eu preciso mesmo usar o carro todas as vezes? Será que eu não posso ir ao mercado a pé? Será que eu não posso trabalhar sem carro 2 vezes por semana, né? O que eu poderia... um híbrido, né? Exatamente. Um home office, porque às vezes existe essa possibilidade. Essa possibilidade na empresa, né? Exatamente. Então, o que eu posso fazer nessa questão, nesse contexto também, uma além também. de reciclar as coisas na minha casa? Não, e é uma reorganização também da sua rotina. Exatamente. Parar e pensar, né? Eu acho que isso a gente poderia fazer, inclusive, de tempos em tempos, né? Porque a nossa rotina também vai mudando, né? Às vezes, as mesmas coisas que a gente fazia 1 ano atrás, 5 anos atrás, hoje já não cabe. Né? Porque a gente vai evoluindo. Às vezes, troca de emprego, troca de casa, o filho muda de escola, né? São tantas variáveis. Ou tá na mesma empresa, mas começa outra atividade, vai para outra função, outro setor. Então, a gente pode ir se reorganizando constantemente. Não precisa ser tão engessado. O ser humano não gosta muito da mudança. Exatamente. Mas acho que essa mudança pensada, ela é bem-vinda, né? E por um aspecto tem o seu lado bom. Por exemplo, como você falava, tem que levar as crianças na escola. Ok, meu filho se formou, vai começar a faculdade agora e ele vai começar a ter a rotina dele, eu não preciso mais ter essa preocupação de levar e buscar. Então, eu posso me preocupar comigo. De repente, eu sempre quis pedalar e agora eu posso ir para o trabalho pedalando. É uma forma de reorganizar a sua vida. Agora você está em outro contexto, é uma outra realidade. E usando até mobilidade urbana, que a gente também volta e meia que é uma coisa que nós gostamos. É bem isso mesmo. Vejam, pessoal, então usem essa dica. Eu acho que isso é muito, muito legal mesmo para uma evolução nossa, né? Pessoal, inclusive. Não só como profissional, mas como pessoa também, Não, né? pessoal, nossa vida pessoal também. E aí ela traz agora... Aí a gente passa aqui, né, por os dois que a gente já falou, o reduzir e o reutilizar, que são clássicos, né? E elas trazem aqui o reparar, que isso é muito interessante, né? Muitos produtos estão num preço tão mais em conta hoje em dia, que às vezes é quase mais vantajoso você comprar um novo do que mandar consertar. Né? Ou lavar, higienizar, né? Mas não é verdade? Sim. Então, assim, eu até esses dias lá em casa, vou dar um exemplo pessoal nosso. Nosso aspirador de pó deixou de funcionar. Não estava mais ligando, não funcionava. Aí meu esposo falou assim, vou levar, consertar. Daí eu mesma só falei para ele, Márcio, se for mais de R$300, a gente compra um novo. Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Então, veja que a gente já tem esse pensamento, né? Que daí a gente já compra um novo. E aí, no fim, lá, consertou, foi R$90 para consertar. Ótimo, não ficou dentro dos 300. Mas a gente já pensa assim, não, mas daí eu compro um novo, 0 bala, né? E quem consertou falou, não, mas esse aqui vale a pena consertar, ele é muito bom. Ele ainda tem uma potência boa, tem uma durabilidade boa. Era só uma pecinha lá que tinha dado a vida útil. Então, mas a gente já vem com esse pensamento, se for até tanto,
daí eu já compro outro. Então, e aí vocês ainda se deram a oportunidade de fazer uma avaliação, né? Sim, vamos verificar quanto levamos. Em alguns casos, as pessoas já não encosta, vamos comprar já outro. Descarto, exatamente, já nem cogita a possibilidade de conserto, né, Cris? E são produtos... Entra na internet, vai ali, compra, parcela em várias vezes, chega na sua casa, né? Você não tem nenhum transtorno. E são produtos que você encontra de R$200 a 10 mil. Né? Um aspirador de pó, por exemplo. E não é uma coisa que você vai usar tanto que vai exigir ele ter uma qualidade 10 estrelas. Exatamente. Né? Mas você sabe que ele fez falta quando ele ficou Aí a gente, quando não tem, quer usar. Aí ganhou o seu devido valor. Mas são produtos que realmente o valor acaba caindo com o passar do tempo, né? Que ficam assim mais em conta mesmo. E a gente acaba esquecendo que a gente também tem. Porque, claro, o carro estragou, a gente manda consertar. Né? Você não pensa, já vou trocar de carro. Mas com um valor bem mais baixo... Às vezes você até tem vontade, mas aí você pensa de novo e pensa, ainda não dá, vamos arrumar o carro. Mas mas então é diferente como você falava mesmo, por exemplo, de uma roupa. Que às vezes, né, você vai lá, ou mesmo customizar. Né? Também. Alguma coisa, ou ir lá dar uma arrumada no seu guarda-roupa, no seu armário e ver, combinar formas diferentes de looks. Às vezes aquela calça que estava encostada lá combina com uma blusa nova que você comprou. Ou às vezes mandar tingir, né? Exatamente. Também pode, vira uma roupa nova, né? Colocar uma renda, um desfiado, alguma coisa assim, você já estilizou a tua roupa e você já pode reutilizar por mais um tempo, né? Ou então, às vezes, estoura um zíper. Aí você encosta ou se desfaz daquela roupa, mas você pode procurar uma costureira, trocar o zíper daquela roupa, que às vezes é uma roupa que até que você gosta bastante, que ainda está em bom estado de uso, né? Ou então, se você vai passar para frente, troque o zíper antes, né? Também tem isso. Para você passar para uma outra pessoa em condições de uso. Em condições de uso, exatamente. Porque muita gente vai estar doando, mas doa de qualquer jeito, né? Daí a pessoa não tem nem condição de fazer nada, porque a pessoa já não tem condição de comprar. Exatamente. Às vezes não tem condição de também trocar o zíper, por exemplo, um botão. Que é o que? 10, 15 reais, querendo ou não. Talvez algumas pessoas não terão a condição de fazer isso. Aí não vai ter aquele fim que seria necessário, né? Então, às vezes, você descartar. E a indústria têxtil é uma indústria bem problemática nessa questão da reciclagem, né, Carol? Demais. Tem países, assim, que eles não sabem o que fazer com tanto descarte de tecido, de eles roupa. Estão vendendo, né? Eu já ouvi falar que estão vendendo. Ainda aqui, a gente percebe que está crescendo um pouquinho os brechós, né? Assim, muito, na pandemia, né? Trouxe essa ascensão para os brechós de novo. Estão crescendo e até, assim, antes era assim, o brechó é coisa ruim, né? Tá velha, ou bem rasgado, o zíper faltando, antigamente, né? Eu vou ser sincera que o brechó pra mim era um problema que era só coisa de gente falecida. Também. E não é isso. É uma realidade totalmente diferente. Sim, não tem. Mesmo porque hoje em dia as roupas das pessoas que falecem, geralmente os familiares mandam para adoção, né? Então, hoje a minha consciência de brechó mudou muito e eu sou bem adepta a brechó, eu gosto muito. Mas antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha medo. Aí eu não. O fantasma vem junto com a roupa. É uma coisa cultural para ver que envolve até uma questão cultural. Não, e às vezes você encontra roupas melhores do que se você for comprar numa loja de uma roupa nova, né? Então, mas é cultural. E no modelo que você queria. Eu até me recordo, uma vez eu queria uma rasteirinha específica lá. E eu queria muito aquela rasteirinha. E eu fui em algumas lojas e eu não encontrei. Aí eu encontrei num brechó, eu nunca esqueço, por R$25. Nossa, foi o achado da minha vida. Né? Mas é verdade, tipo dado. A gente também, uma vez, a Flávia, minha filha, queria uma fantasia era pequenininha, de bailarina, com tutu. Não achava, porque ela já estava um pouco maiorzinha, não encontrava. Foi num brechó infantil. Tinha um setor só de fantasia com balé, encontrou. Para ver como tem as possibilidades, são inúmeras. E também foi algo... R$10, R$12, algo assim, bem... assim então, como tem roupa de grife nos brechós também, aí para um precinho mais elevado. Mas só que ainda mais barato que a nova, né? Exatamente. Você vai ver lá um terno lá de R$2.000, mas o novo tá 8, então ainda compensa, né? Exato, é tudo questão de se repensar os nossos hábitos. É bem mesmo. Isso mesmo. E aí eu acho, Cris, eu acho que a gente não vai ter tempo de falar vários, porque se não me engano tem dezenas, pessoal.
foi assim, elas tiveram muita precisão com esses verbos R's que elas usaram aqui, eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente pode trazer um que eu acho, para finalizar. E o bom também que quem quiser conhecer os demais, né, Carol, pode consultar o artigo que você falou lá no início, que está disponível. Inclusive, eu super indico, pessoal, que eu também não tinha lido, a professora Carol que passou, para nós conversarmos sobre o assunto, e eu achei extremamente interessante. Então, eu indico para que todo mundo faça a leitura. É bem legal. E tem vários outros aqui, mas acho que a gente poderia finalizar, Cris, com o recomeçar. Eu acho que esse é um verbo, assim, que acho que a pandemia nos ensinou isso, né? Nossa, e dá até um quentinho, assim, quando você ouve o recomeçar, que é uma oportunidade, né? Porque, como já diz o ditado, todos os dias quando você acorda, é uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo diferente. Mesmo que não tenha dado certo, tente novamente, né? Levante-se. Exatamente. Né? Tente novamente. Eu até assisti esses dias, apareceu para mim no Instagram, que o Michael Jordan deu uma entrevista e falaram que ele era o melhor jogador de todos os tempos, não sei quantos pontos, jogos e, enfim, né? N números brilhantes. O que ele achava disso? Ele falou, ninguém fala quantas vezes eu errei para chegar nesses números bons. E quantas vezes eu me reergui, né? Eu me recomecei depois de ter errado tanto. Quantas vezes ele deve ter pensado em desistir? Ele tentou novamente, né? E ele falou, então, para ele chegar lá nos números ideais, ele errou 10 vezes mais do que ele acertou. Então, eu achei aquilo, assim, de um atleta super conhecido, um gênio do basquete, mas que reconhece que ele precisou recomeçar, que ele errou, e só assim ele conseguiu acertar. Então, acho que vale pra gente também, né? Exatamente. E tudo aos poucos, né, Carol? Você não precisa... sim, você não começa da noite pro dia. E transformar a tua vida 100% a partir de amanhã. É aos poucos, você vai mudando um hábito aqui, um hábito ali. Se você não tem o hábito de reciclar na sua casa, comentar sobre isso. Adote o hábito, comece, né? Tudo vai do pontapé inicial. Nem que comece aos poucos, né? Isso. Não começa com tudo. Começa primeiro com as pilhas e baterias, por exemplo, né? Já que são extremamente importantes e impactam muito no meio ambiente. Remédios. Uma vez a gente comentou numa rádio sobre remédios. Também não descartar o remédio, né, no vaso sanitário. Então, também fazer o seu descarte adequado. Começa desse básico. Depois passa ali. O que é mais fácil na tua cidade? É o papel? Então, começa reciclando todas as embalagens de papel. A gente precisa ter aquela consciência também que não adianta a gente ficar só reclamando dos órgãos governamentais. Vamos fazer a nossa parte também, né? Cada um faz um pouquinho. E não adianta você olhar para uma pessoa lá. A gente tem exemplos de pessoas que têm quase resíduo zero que sai de casa, né? Porque daí tem a composteira. É outra evolução, né, Cris? Você querer começar da noite pro dia disso não vai dar certo. Exatamente. Então, vamos recomeçar. Não deu certo, começa novamente. Tente, um passinho de cada vez. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cris, você quer deixar mais alguma mensagem aí para a gente encerrar o nosso programa hoje? Lendo o artigo ali, elas falavam dos hábitos que a pandemia trouxe e que essa vida moderna desgastante para nós está nos fazendo regredir, digamos assim, nesse aspecto, em relação a, por exemplo, uma hortinha em casa. Aí você pensa, mas eu moro num apartamento, né? E lá nos nossos pais, nos nossos avós, a minha mãe tem uma hortinha na casa dela e tal. Com cebolinha, salsinha. E é tão gostoso esse temperinho sabor. Fresco, né? Aí eu até fiquei pensando, porque a minha casa é pequena também, não tem um jardim, não tem um terreno, espaço para fazer isso. Aí eu pensei, nossa, mas eu poderia comprar aqueles vasos. Eu também não entendo muito disso, tá, pessoal? Porque eu não tenho planta. A moça que ajuda a gente lá em casa, ela fala, nossa, você não gosta de nada que tem a vida, né? Não tem cachorro, não tem filho, não tem planta. Eu falei, mas eu acho que é o modelo. Eu falei, eu acho que é o momento de mudar isso na minha vida. Aí eu já fiquei pensando, eu podia comprar aquelas floreiras e plantar ali cebolinha, salsinha e pendurar na parede. Foi o que eu pensei, porque na parede, isso, da garagem, lá na nossa casa, tem bastante espaço ali pra fazer isso. Falei, nossa, ou estou me tornando um ser humano melhor ou estou envelhecendo. Não sei, pessoal. Vamos pensar que tudo isso está te fazendo amadurecer, né, Cris? Assim, mas eu estou pensando em recomeçar nesse aspecto, então eu deixo a dica. E todo mundo fala que trabalhar com plantas, com terra, ajuda, né?
Aliviar o estresse. E a gente vem de um estresse tão grande, né? Na vida, com o trânsito, né? com o trabalho, né? com família, e é todo mundo. Então, eu falei, então eu vou mudar isso. Agora vai ter alguma coisa com vida na minha casa. Vou fazer lá uma floreira de cebolinha e salsinha. Isso mesmo, uma horta vertical. Exatamente. Aí, num outro vertical. momento, eu venho contar para vocês da minha Se experiência. deu certo, trazemos fotos e tudo mais. Exatamente. Muito obrigada, Cris. E muito obrigada a você aí que nos assistiu. E se ficou curioso, acesse lá, né? Leia o artigo completo. E a gente espera vocês no próximo Negócios e Tendências. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.